7 plantas lindas que todo iniciante compra. Se arrepende. Você já comprou uma planta maravilhosa, trouxe para casa cheia de esperança, cuidou com carinho, e mesmo assim ela morreu sem explicar o motivo. E aí você ficou achando que não leva jeito para plantas? Pois é, deixa eu te contar uma coisa importante. O problema quase nunca é você, é a planta. Existem plantas que são verdadeiras pegadinhas. Plantas que parecem fáceis, mas que, na prática, precisam de condições tão específicas que a maioria das casas simplesmente não oferece. Viveiro adora vender? Adora. São bonitas, chamam atenção e muita gente compra sem saber que está levando para casa um futuro desastre anunciado. Nesse vídeo vou te mostrar 7 plantas que são ciladas absolutas, principalmente para iniciantes. Plantas que só deveriam ser vendidas com um aviso de perigo estampado no vaso. Fica comigo até o final, porque isso vai te poupar dinheiro, tempo e aquela sensação horrível de derrota quando mais uma plantinha vai embora. Antes de irmos para a lista, você precisa entender um ponto essencial. Essas plantas morrem não porque você cuida mal, mas porque elas exigem condições que não existem em ambientes comuns. Luz super específica, umidade controlada, água sem minerais, temperatura estável, substratos raros. Enfim, um verdadeiro quebra-cabeça. E claro, o viveiro não te conta isso. Você compra, leva para casa e em menos de um mês está lá se perguntando o que fez de errado. Spoiler, você não fez nada de errado. Vamos para as 7 ciladas de hoje. 1. Begonia Rex. A rainha dramática. A Begonia Rex é um espetáculo visual. Folhas gigantes, coloridas, com brilho metálico. É impossível passar por ela sem parar para admirar. Mas aí vem a verdade dura, essa planta é puro drama. Ela detesta ar seco, detesta vento, detesta sol direto, detesta sombra demais, detesta água demais e também detesta água de menos. Basta uma pequena variação para ela começar a derreter. Dentro de casa, principalmente em ambientes climatizados, a Begonia Rex costuma durar poucas semanas. Para manter uma bonita, só com estufa, bandeja de umidade e rotina precisa de cuidados. Ou seja, cilada total. Orquídea Vanda, a flor que não é para mortais. A Vanda é deslumbrante e aparece muito em floriculturas. O problema? Ela exige sol forte, umidade alta e regas quase diárias. Em estufas ela cresce como rainha. Em apartamentos e casas comuns ela simplesmente definha. A Vanda não gosta de vaso tradicional, não gosta de ambientes fechados e não suporta ar parado. Para quem está começando é quase impossível fazer ela durar. 3. Fitonia. A planta desmaio. A fitonia é conhecida como a planta que desmaia, porque basta esquecer uma rega por um dia que ela cai toda, dramática, como se estivesse morrendo. E às vezes está mesmo. Ela precisa de umidade altíssima, luz filtrada, substrato sempre úmido e qualquer erro vira uma novela mexicana. Em casas comuns, o ar é seco demais para ela. Se não está em um terrário fechado, é cilada. 4. Peperomia melancia. Linda, mas temperamental. A Peperomia melancia é compacta, charmosa e muito instagramável. Mas apesar de parecer fácil, não tolera água parada, não tolera ar seco e não tolera a falta de luz. As folhas começam a cair uma por uma, os caules apodrecem e a planta morre antes que você perceba o que aconteceu. Ela parece perfeita para iniciantes, mas não é. 5. Hortênsia em vaso. O golpe do varejo. Todo mundo já viu hortênsias gigantes e floridas vendidas em supermercados. Lindo demais, né? Pena que é tudo temporário. Essas hortênsias são cultivadas com hormônios e condições artificiais. Em casa, elas precisam de frio, solo ácido, vários meses de dormência e muita luz natural. Ou seja, não são plantas de apartamento, que você compra cheia de flores e nunca mais vê outra. 6. Alocasia Black Velvet, a princesa sensível. A Alocasia Black Velvet é uma das plantas mais bonitas que existem. Folhas aveludadas, escuras, textura perfeita, mas ela é extremamente sensível a frio, excesso de água, falta de água baixa, umidade, raízes apertadas, troca de local. Um pequeno erro e ela perde todas as folhas de uma vez. É uma planta para quem já tem bastante prática. Zamia variegata, a planta de luxo que não aceita menos de perfeição. A Zamioculca comum é super resistente, mas a versão variegata é totalmente o oposto. Ela é lenta, frágil, caríssima e não tolera erros. Qualquer excesso de água faz ela apodrecer. Além disso, o padrão variegado enfraquece a planta. Resultado:
você paga caro, às vezes muito caro, e fica com uma planta que pode morrer com uma única rega mal feita. Conclusão: essas são as 7 plantas que parecem fáceis, parecem tentadoras, mas são verdadeiras ciladas para a maioria das pessoas. E a parte mais importante não é você que não sabe cuidar, são elas que exigem demais. Conclusão: essas são as 7 plantas que parecem fáceis, parecem tentadoras, mas são verdadeiras ciladas para a maioria das pessoas. Com folhas reluzentes que gritam: leve-me para casa. E propagandas nas redes sociais prometendo um jardim urbano sem esforço, elas nos seduzem como um doce proibido, mas na real são mestres em testar nossa paciência. Exigem um equilíbrio perfeito de luz, umidade e nutrientes que poucos conseguem manter sem virar um episódio de drama botânico. E a parte mais importante não é você que não sabe cuidar, são elas que exigem demais. Elas não são para iniciantes, são para os jardineiros que já sobreviveram a 1 ou 2 baixas e voltaram mais fortes. O bom é que o mundo das plantas é vasto e cheio de opções que realmente merecem o rótulo de fáceis. Pense em suculentas resistentes como a echeveria ou o jade, que perdoam esquecimentos e florescem com o mínimo de atenção. Ou na clássica era inglesa, que se adapta a cantinhos sombreados e ainda purifica o ar sem reclamar. Antes de cair na armadilha da próxima plantinha fofa no Instagram, pergunte-se: ela precisa de rega semanal, precisa ou de um banho de sol matinal? Pesquise, observe seu espaço e comece devagar. O segredo para um lar verde não está em acumular folhas, mas em cultivar alegria. No fim das contas, cuidar de plantas é como qualquer relacionamento, o que importa é a compatibilidade. Escolha parceiras que te façam sorrir, não que te deixem culpado por mais uma folha murcha. E lembre-se, cada tentativa falha é só uma lição rumo ao seu oásis particular. Vá em frente, plante com confiança. Sua casa e sua autoestima vão agradecer.